Fala galera, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Este é o canal Vitão Sem Censura. Até parece empolgado já de manhã assim. Nem que eu tô aqui empolgado, mas eu quando vou falar aqui, vou gravar, eu já me empolgo, não tem jeito. Sei lá. Eu não vou chegar e falar, ah, nasci pra isso, não, porque eu acho que eu sempre quis fazer na minha vida e acho que seria muito bom era ser piloto de avião. Mas isso vamos deixar para depois. Mas que o fato de eu estar aqui falando, eu me sinto bem e gosto, a ponto de eu me empolgar, isso é fato. Tipo, ligar a câmera aqui e trocar ideia, eu adoro. E vamos falar de um assunto aqui hoje. Nossa, que rapaz! Vitão da polêmica. Vamos falar sobre escolas sem partido. Escolas sem partido é a ideia e existe o projeto Escola Sem Partido, que foi impulsionado pela doutrinação ideológica, porque ficou ideológica dos professores em cima de seus alunos, que ficou muito claro. O Brasil é de uma... Ficou muito clara a doutrinação. O Brasil, ele é um país de ideologia mais à esquerda, como um todo. Tá mudando bastante até nos últimos tempos, porque cada vez mais está sendo visto que na parte econômica a esquerda falhou, pura e simples. Só que também tem outras ideologias, outras coisas que, né, tipo ideologia de gênero, ideologia disso, daquilo, que é onde a esquerda tenta fazer o seu domínio ideológico e aí leva depois para o domínio político e econômico. Sobre a parte política especificamente, né, é uma coisa que o alerta é muito maior em relação a essas ideologias, porque ela existe, é fato, não só existe, como eu sei disso, eu mesmo, na minha época do colégio, em menos grau, mas tinha um ou outro professor que tinha essa ideologia. O bom é que também eu tinha uma professora a qual eu tive alguns atritos com ela, porque a maneira como ela ensinava não era empolgante. Coitada da professora. Mas ela falava uma coisa, leia a revista tal, leia coisas assim. Ela falava pra mim, leia. E ela falava pra ler revista tipo Veja, Época, e enfim, essas coisas, né? As revistas que são ditas hoje de direitistas, golpistas, fascistas, taxistas e blá 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 blá. Enquanto a posição era do corpo acadêmico era um pouco mais voltada para a esquerda, mas nem tanto, né? Porque tinham professores lá que eram muito, como é que eu posso dizer, muito de exatas, que analisavam números. Então esses são mais difíceis de você convencer políticas econômicas de esquerda, né, que quer deixar o Estado grande, né? Enfim, pessoas que entendem de números entendem mais de economia e evitam ter visões socialistas da economia.
Mas enfim, voltando ao assunto. O projeto Escola Sem Partido, ele é necessário. Eu acredito que sim, mas não da maneira como está escrito. Algumas pessoas de direita, eu vou citar aí o filósofo o Pondé, né? A gente chama de Pondé. Ele é de direita e tal, mas ele diz que sim, tem a doutrinação, ele é contra a doutrinação, a gente tem que ficar esperto, mas ele acha que o projeto do Escola Sem Partido não deveria ir para frente. Eu não sou tão radical assim, mas ele diz, ele é categórico. Existe doutrinação? Sim. Ele tem vários exemplos. E começa no segundo grau, às vezes começa antes e vai até a faculdade. Eu digo também, tem doutrinação? Sim. Mas tem alguns artigos do projeto Escola Sem Partido que é onde tem que se tomar um cuidado, tem que ver se não vai estar abrindo um precedente para algo ruim. Por exemplo, um de cabeça assim que eu sei que foi obra até de textão no Facebook. Eu fiz um textão no Facebook. Que é se eu não me engano, é o parágrafo 2º do artigo 4º, que fala que o professor não pode infringir a liberdade ideológica do aluno, né? Ser contra, enfim, fala alguma coisa assim, olha, você não pode ofender a liberdade religiosa e ideológica dos alunos, porque ideologia e liberdade ideológica ou religiosa a gente aprende em casa, né? Que está na Declaração dos Direitos Humanos. Ok, isso é perfeito. E aí tem outras partes lá do artigo, do texto do projeto, que fala que um professor, se for apresentar uma ideologia, for falar de Marx, sei lá, ele tem que falar também de Mises, escola Mises, enfim, whatever. Mises não é nem acho que Mises não é nem uma pessoa, uma escola. Mas enfim, se for falar de um troço, tem que falar do outro de maneira justa e mostrar um se contrapondo o outro, blá 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 blá, essas coisas. Mas nessa parte do texto, ele não faz nenhuma salvaguarda em relação à aula de ciências. Imagina o seguinte, não estou aqui criticando nenhuma religião, mas existem religiões em que as pessoas elas são mais fervorosas, onde, por exemplo, hoje em dia já é um consenso no catolicismo que a evolução existiu, mas ao mesmo tempo eles ensinam lá Adão e Eva, mas enfim, cada um aí com sua vertente. Mas muitas religiões de matriz judaico-cristã, né? Os evangélicos aqui no Brasil, eles podem se sentir ofendidos com uma aula de ciências que fala de evolução, porque eles não acreditam nisso. Eles não acreditam. E algumas dessas vertentes são mais fervorosas que outras. Um aluno desse, ele pode se sentir constrangido, pode se sentir ofendido ao professor falar que a biologia é verdade. Numa aula de biologia, falando sobre evolução, ele vai falar, olha, isso aqui é verdade, isso aqui aconteceu, isso é assim. Mas professor, eu aprendi em casa que isso daí não, que o ser humano sempre existiu e tal e tal e tal. E aí? O professor vai falar o que é, mas para a ciência isso aqui é que é verdade. Ah não, mas os cientistas evangélicos e tal vão falar o quê? Cara, já viu onde é que eu tô querendo chegar, né? Já viu a treta, né? Você vai estar falando de uma coisa que é científica e tal, e as pessoas que acreditam... Opa! Desculpa. E as pessoas que acreditam em outra coisa vai dizer, não, isso não é verdade. E isso daí... E a verdade que tem que prevalecer é a minha verdade
de casa e não o que o professor está falando. Está aqui no artigo. Ele não pode ofender. Já viu a treta, né? Então, assim, cada um pode manter a sua religião do jeito que quiser, mas na sala de aula, em relação a essa parte de se explicar uma coisa científica que faz parte do currículo escolar, diga-se de passagem, eu preciso falar, não, mas cara, aqui é aula de ciência, não é aula de religião, desculpa, aqui a verdade é essa. Ou ser um pouco mais enfático de alguma maneira, o aluno pode se sentir ofendido, pode se sentir constrangido, pode, né? E aí isso pode prejudicar o professor, porque, enfim, vai dizer que foi contra aquilo que o aluno acredita ser verdade. E aí, bicho, a treta tá formada. E na hora de treta sobra pro lado mais fraco. E normalmente esse lado mais fraco é o do professor. Não resisti a uma arrancadinha. Não resisti a uma arrancadinha. Bom, é isso. Então, a Escola Sem Partido, eu acho que é um projeto que tem que existir, mas a qualidade do texto tem que ser melhor para que o professor, numa situação de aula sobre o currículo que ele tem que apresentar, o professor também esteja garantido a ele que fale sobre esse assunto. Um professor de biologia, por exemplo, eu não acho que ele tem que falar se é certo ou errado o comportamento A, B ou C. Mas se a ele for questionado, professor, o que o senhor pensa? Não, aí é outra história, né? Não há. Aí ele tem que, depois da aula a gente pode conversar sobre isso. Aqui na aula não, agora não. Ou então, quando ele vai falar sobre a sexualidade humana, que é tema de aula de ciências, ele vai falar sobre a reprodução, como é que os bebês são feitos, e gametas, zigotos, espermatozoides, óvulos, blá 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 blá. Mas aí falar sobre isso pode ofender a moral, porque olha, crianças, né, de 16 anos, de menos idade ainda, falando sobre sexo, mas porra. Aí é biologia, o cara vai estar falando da biologia e vão estar querendo empurrar uma coisa que não tem nada a ver. Bom, enfim, vocês pegaram a ideia, né? É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Vitão da polêmica. O Escola Sem Partido tem que existir, mas o texto tem que melhorar, para não criar problemas também para o professor quando ele estiver falando sobre fatos científicos, ciências e por aí vai, beleza? Então é isso aí. Vão ficando por aqui. Dá o seu joinha, dá o seu like, dá o seu dislike. Até o próximo vídeo. Forte abraço e valeu!